Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem em casa, estejam conseguindo acompanhar todas as aulas e vamos em frente, tá? Então hoje nós vamos falar do capítulo 4, né? Na aula passada eu postei uma videoaula para vocês, agora é a minha primeira vez fazendo a videoaula, né? E naquela videoaula falava sobre os fusos horários. Então agora a gente vai para o capítulo 4, o fuso horário encerrava o capítulo 3, a gente vai para o capítulo 4 falando de representação, né? A história dos mapas, né? A gente está conhecendo o planeta, começando a conhecer características da geografia, e a cartografia é uma ciência que está muito próxima da geografia, é uma parceira muito importante da geografia. Para a gente conseguir entender a geografia, estudar a geografia com qualidade, a gente sempre tem que estar de mãos dadas com a cartografia, que é a ciência que faz os mapas, que são os especialistas, os cartógrafos são os especialistas na confecção, na realização, na feitura dos mapas, tá? Só que essa história dos mapas é muito antiga. Desde muito tempo, desde a antiguidade, desde os homens das cavernas, os homens têm a necessidade de registrar aquilo que eles vivem, que eles encontram, né? Seja através da língua escrita ou através da linguagem dos desenhos, dos registros, né? Que não eram chamados de mapas, mas eram registros de caminhos, de lugares que eles iam aprendendo e se utilizando. Então, lá na antiguidade, lá há muito tempo atrás, existem registros dos primeiros mapas, né, muito pré-históricos, muito antigos, que são registros muito importantes dentro da história da cartografia. E aí eu tenho um mapa muito interessante, porque ao longo do tempo o homem não conhecia o planeta do jeito que a gente conhece hoje, né? Então eles representavam conforme aquilo que eles entendiam, conforme aquilo que eles conheciam, não tinham condição de viajar por longas distâncias, por longos espaços, muitas vezes se perdiam, depois desenvolveram a noção de orientação pelos astros, a noção dos pontos cardeais, que a gente viu lá na Rosa dos Ventos, a palavra orientação. Lembra que alguém na classe falou de oriente, né? Então, oriente vem a partir, aliás, a palavra orientação vem a partir do oriente, que é o lado que o sol nasce, e aí então a gente tem essa noção. Eles começaram a desenhar os caminhos percorridos, conhecidos, as terras conhecidas, as terras exploradas, os amigos, os inimigos. A cartografia, os mapas são importantes para muitas áreas, né? Hoje na nossa vida a gente se depara com mapas o tempo inteiro e nem percebe. O tempo inteiro a gente está usando mapa para isso, mapa para aquilo. Tanto é que a gente falou outro dia, quando a gente estava em aula ainda, fazer um mapa de sala, né? Determinar os lugares, marcar quem senta em qual lugar, para ficar tudo determinado. Então, mapas são coisas, são instrumentos muito importantes para nós. E aí, então, eu vou pegar só um mapa muito interessante, que eu gosto muito, é uma imagem muito antiga, lá de 1500, 1600, para vocês entenderem como houve uma evolução, né, muito significativa. Olha esse aqui, ó. Isso aqui era o mapa mundi, lá de 1500, era uma representação. Aqui a cidade de Jerusalém, pela questão religiosa, eles consideravam o centro do mundo, né? Aqui era a representação da Europa, aqui a representação da África e a representação da Ásia. Eles não conheciam ainda, foi antes da descoberta da América, então eles não conheciam a Oceania. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó. O mar era desenhado com figuras mitológicas, lembra que tinha os monstros no mar, um monte de coisa que eles não conheciam. Então eles desenhavam os mapas a partir daquilo que eles imaginavam que era, né? E depois, conforme eles foram navegando, foram conhecendo, foram estabelecendo registros muito mais próximos do que a gente conhece hoje, muito mais reais, né? Que representam mesmo o nosso planeta do jeito que a gente é. Olha outro aqui, ó. Esse aqui já tá bem mais moderno, ó.
A África, a América ainda está meio desenhada de uma maneira que a gente não... Olha, a América do Sul está pequena aqui, né? Mas já existia toda uma organização mais próxima do que a gente conhece hoje, tá certo? Então, ao longo do tempo, foi havendo uma evolução. Olha aqui, ó. Uma evolução da cartografia até chegarmos nos mapas atuais, que muitas vezes, hoje em dia, são confeccionados a partir de imagens de satélite, são produzidos a partir de fotografias aéreas. Aviões sobrevoam um determinado lugar e vão disparando uma série de fotografias, uma atrás da outra, um monte. E aí depois essas fotografias vão sendo montadas e o desenho dos mapas vai sendo realizado. Antigamente também era tudo feito à mão. Tirava foto, pessoas iam, copiavam, ia fazendo à mão, ia transformando tudo o que tinha de informação. Muitos desenhos, muitas ilustrações, os mapas muitas vezes, lá mais antigamente, eram muito ilustrados, desenhados, né? Para mostrar características da região. Hoje em dia já é uma coisa mais técnica, mais profissional, não profissional, né? Mas uma coisa mais elaborada. Então já não tem mais tanto desenho, a não ser que o objetivo do mapa seja estabelecer um desenho, tá certo? Então a gente tem aí algumas informações interessantes para vocês. Fotografias aéreas e imagens de satélite. O satélite está lá no espaço e está fotografando tudo que tem aqui. E aí essas imagens depois vão ser interpretadas por especialistas e vão ser transformadas em mapas. Né? Então a gente hoje em dia tem a possibilidade de visualizar situações de queimada, situações de alto índice de poluição só pela fumaça que está na atmosfera. E quem está observando isso? Satélites. Então a gente tem essa condição hoje em dia. Houve uma evolução muito grande daquilo lá do começo daquele mapa que eu mostrei para vocês, tá certo? E aí então a gente chega no mapa, no papel, né? Mas aí eu tenho um desenho com um monte de informação que eu preciso saber interpretar. Então aqui eu coloquei alguns elementos que está na apostila de vocês. Vamos pegar a página aqui, ó. Na página 55, tá? Elementos cartográficos, mais ou menos eu tentei representar aqui, brincando um pouquinho, certo? Então eu tenho, primeira coisa, o título do mapa. Então tá sempre aqui no alto, numa linha separada, né? Então o título do mapa. A partir do título eu já vou saber o que está representando esse mapa, né? Nárnia político, então é a divisão política do território de Nárnia, da ilha de Nárnia. Ou Nárnia, aspectos naturais, então vai mostrar relevo, vai mostrar clima, tá? Vai mostrar hidrografia, mas o político é a divisão do território. Todo mapa tem que ter a rosa dos ventos, a setinha mostrando a direção norte, para eu poder usar isso e saber a orientação, a localização desse lugar. Então, primeiro fator, título. Não pode faltar o título do mapa. Segundo, a orientação. Né? Eu tenho que ter orientação para saber qual é a direção norte. Ou qualquer uma das outras direções, mas uma delas tem que estar marcada aí. A escala. A escala nós vamos ver daqui a pouco na próxima aula que a gente vai falar. A escala é o quanto esse mapa está representando a redução. A ilha de Nárnia é um território, né, no nosso imaginário, mas vamos pensar no Brasil, um país. Está no mapa mundo, o tamanho do Brasil, né? O quanto esse mapa mundo, esse Brasil, esse desenho do Brasil foi reduzido comparado com o Brasil real. Então isso é a escala, é a relação de redução. Quantas vezes o país, o desenho foi reduzido, né? Qual é a redução que foi feita para estar representando isso? Na próxima aula a gente fala mais de escala, tá bom? E aí a escala pode ser a escala gráfica, que é essa reguinha, e a escala numérica, que é 1 para 40. No nosso caso aqui,
1 centímetro no meu mapa representa 40.000 centímetros no terreno. Tá? Então, 1 para 40.000. 1 centímetro do mapa representa 40.000 centímetros do terreno, do real. A legenda. Então, eu tenho a legenda porque eu tenho que identificar as informações que estão no mapa, tá? Então, aqui a estrelinha representa a capital do país, uma cidade importante, uma vila, a estrada e um lago. Não sei se vocês perceberam, mas eu desenhei uma ilha, né? É um território cercado de água por todos os lados. E a água, gente, é muito importante a gente lembrar, sempre azul, tá? Eu não posso pintar o mapa de azul, eu não posso colorir o mapa de azul, a não ser que essa representação seja de água. Então eu coloquei tudo água em volta e coloquei água dentro. E não usei o azul e nenhuma outra informação. Por quê? O azul é exclusivo para representar água. As outras cores para qualquer coisa. Mas o azul só para representar massas de água. Seja o oceano ou lagos ou rios dentro do território. Tá bom? Não pode esquecer disso. Não pode pintar o mapa de azul, senão você vai alagar o seu mapa. Tá bom? E por último, o último elemento, a fonte, né? Que tá sempre fora do quadrado, fora do desenho, tá? O título tá dentro, mas a fonte tá sempre fora. Vem embaixo, em letrinha pequena, então no mapa do Brasil, fonte IBGE, Atlas, não sei das quantas. Aqui foi a minha imaginação, então a fonte foi a minha imaginação. Eu criei o mapa da minha imaginação, tá certo? Então, elementos importantes do mapa: título, orientação, escala, legenda e fonte. Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado. Próxima vez a gente vai para a escala, na próxima aula a gente fala um pouquinho de escala e entra um pouquinho de matemática, mas nada complicado, tá bom? Beijos, fiquem em casa.